Oi, gente, não deu pra fazer a introdução pra vocês, mas essa é uma maquiagem, o Smokey Eyes, que vocês me pediram muito lá no Instagram. Quem não me segue, trate de seguir. E é um Smokey Eyes para olhos pequenos. Pode acontecer de você pegar essa situação aí no seu ateliê, né? A gente sabe que tudo que a gente escurece no rosto, ele vai diminuindo, mas pode ser que que apareça uma cliente com olhos pequenos e queira, então a gente tem que desenrolar, né? A técnica. Tô só limpando a pele dela. E aí eu vou limpar também mais profundamente com esse tônico. Como ele arde um pouquinho, ele tem ácido salicílico, eu não gosto de puxar muito assim para os olhos, sabe? De chegar muito perto. Então aplico só no rosto mesmo. Vou usar esse hidratante aqui da Nivea. Ele é um hidratante mais leve, muito importante a hidratação da pele, porque dá uma diferença no resultado da maquiagem, na durabilidade dela. Então eu gosto de aplicar com o pincel primeiro e depois venho com as mãos limpas, tá? E vou só aplicando direito esse hidratante. Vou usar o Magia de Unicórnio da Colors como primer. Ele também tem ação antioxidante, então a mesma coisa. Eu aplico com o pincel para depois vir com as mãos. Vou usar a base da Pausa com esse diluidor da Fins. Eu sempre uso essa base diluída, não tem como, eu acho ela um pouco grossa. E tem tutorial dela aqui no canal, tutorial não, resenha dela aqui no canal. Então eu vou aplicando primeiro com o pincel. E depois eu venho com a esponja dando batidinhas para ir espalhando toda essa base. Ela tem cobertura alta, tá? E eu trabalho sim com a base da Bruna nos meus atendimentos. Não tenho problema quanto a isso. Eu até gosto dela. Até gosto não, eu gosto dela. E aí essa tonalidade é 04, que é um tom que eu também uso muito aqui. Que ele tem esse fundo um pouquinho mais amarelado, dá pra pele morena clara, então fica bem ótimo. Depois eu venho com um corretivo da Nairana, esse é o médio, ele é bem grosso, então é necessário ter um diluidor, misturar ele com o diluidor para que a cobertura, né, fique melhor para você aplicar e tudo mais. Você percebe que essa tonalidade não é muito diferente do tom da pele dela, tá? Então eu não costumo usar um tom muito mais claro, eu gosto de usar pelo menos só mais um tomzinho, enfim, mais claro. Aplico com o pincel e depois eu vou dando batidinhas. Não fiz a testa porque, como dá pra perceber, a testa dela, ela tem uma proporção diferente pro restante do rosto. Então, pra não iluminar muito essa região, não aumentar muito, eu preferi não colocar. E aí eu vou fazer o contorno com também um corretivo da Nairana. Ele tem uma tonalidade bem ótima, assim, ele tem um fundo um pouco mais avermelhado, mas pro tom de pele dela ficou maravilhoso, não tive nenhum problema. Vou aplicando com o pincel já, esse pincel é o meu preferido, quem me segue aqui já sabe. Que é um da Ruby Rose para contorno, porque ao mesmo tempo que eu vou aplicando, eu já vou esfumando esse produto, então é um trabalho a menos que eu tenho, sabe? De aplicar e depois vir com a esponja e esfumar. Depois disso eu vou fazendo o nariz. Sabe aquele pincel que sempre tem nos kits? Que ele é um pincel tipo de aplicação, só que ele é chanfrado, bem gordinho, pronto. Eu uso ele para fazer o nariz. E vou usar esse pó da Fendi, é a primeira vez que eu tô usando. E, gente, sinceramente, eu amei. Ele tem um tom mais amarelinho e ele tem um brilho. Sabe aquele pó da Payot que tem um brilhinho? Pronto, só que o da Payot ele é um pouco mais rosado. Esse daí tem um brilho mais sutil, mas ele puxa mais pro amarelo, e que é muito bom. Tipo amarelo, neutro, por aí. E que fica muito lindo na pele. E depois eu venho com o pincel e vou tirando, né? Vou tirando não. Vou aplicando pó em todo o rosto para selar essa pele e depois é que eu vou tirando o excesso que ficou abaixo dos olhos. Tem que selar muito, muito, muito. Vou usar esse pó da MAC. Ele também não tem uma tonalidade muito escura, ele é um pó compacto mesmo, mas aí eu uso mais só para realçar os contornos que a gente já colocou. Eu escolhi não fazer um contorno muito forte, muito, sabe? Enfim, fiz um contorno, uma tonalidade mais leve. E para finalizar a pele, vou usar essa bruma, que é para ajudar também na fixação da maquiagem. Ela tem um cheiro bem gostoso. E vou fazer os olhos. Tô usando o corretivo Canelle da Maquier como fixador. Então é importante espalhar tudo bem direitinho. Depois eu vou colocar o pó abaixo dos olhos. Gente, em nome de Jesus, tem que colocar isso para fazer olho preto, tá? Vou começar com essa sombra e um pincel menor, porque o olho dela é pequeno, então a gente não pode usar um pincel grande para fazer essa parte. E quem tem olhos pequenos, o esfumado também tem que ser muito preciso, com muito cuidado, movimentos curtos, para que essa sombra ela não suba muito. É um dos olhos, assim, tipo de olhos que para mim é mais difícil, porque
eu tô acostumada a fazer movimentos grandes, sei lá, quando vai fazer movimento curto, eu tenho um pouco mais de dificuldade. É tanto que eu coloquei minha cabeça muito na frente da câmera, porque eu tinha que olhar bem direitinho exatamente onde eu tava aplicando, mas dá pra ver. E aí eu vou esfumando, vou aplicando ele por todo o contorno do olho, desde o canto de fora até o canto de dentro. Cuidado para essa sombra ela não subir, ela tem que ficar no lugar. Então eu vou sempre esfumando com muito cuidado, enfim, para não deixar ela muito marcada. E é isso, é só esfumando com movimentos circulares ou com varridinhas para baixo, até você ver que essa sombra ela tá toda esfumada. E agora eu vou usar aquele mesmo pó, sendo que com outro pincel, e vou dar só um acabamento na borda daquela sombra marrom, só para tirar alguma marcação que ficou. Somente isso. E a sombra preta que eu vou usar vai ser a sombra da minha paleta da Tarte. Ela é um preto bem pigmentado. E aí eu já troquei de pincel, tô usando um pincel menor, mas ele tem esse formato mais arredondado também. E aí, gente, eu vou aplicando esse preto primeiro na pálpebra móvel, também com muito cuidado, da mesma forma como a gente fez aquele marrom. Vai subindo aos poucos para essa sombra, você, sei lá, não borrar esse esfumado e ficar mais difícil de você tirar as marcações. Então, vá aplicando e depois você vai subindo aos poucos e vai esfumando. Tô usando 132 para ajudar também nesse esfumado, só nessa bordinha aí. Então é isso, gente, vem com o pincel, volta contra o pincel, o importante é não deixar esse preto ele subir tanto, ele ficar mais focado aí nessa parte da pálpebra móvel mesmo e só o esfumado na borda. Vou usar esse produto da Candice Berenice para sobrancelha, que eu amo, na verdade é uma sombra, mas eu uso para fazer sobrancelha. Eu prefiro gel do que sombra, porque eu acho que o gel fica mais arrumado, fica mais bonito. Enfim, então eu prefiro usar o gel. Eu acho até um pouco mais fácil e mais rápido de você usar do que sombra. E o traço ele fica mais preciso. E agora eu vou tirando todo o excesso com o pincel de pó. Vocês podem ver que não borrou nada. E agora eu venho com lápis de olho. Esse daí é o da Avon, porque ele é um lápis bem molinho, então ele é bem fácil de aplicar. Primeiro eu coloco na linha d'água, para depois eu vir para a parte de fora. E vou borrando também tudo isso com lápis. É importante, gente, que o lápis ele seja bem cremoso para essa parte, porque se não for, ele pode, enfim, secar e fica impossível de você esfumar. E aí eu peguei um pincel de topo reto para tentar esfumar esse produto, só que depois eu vim com o B907 de Lei, que vocês já conhecem, e vou esfumando tudo isso. Preste atenção nessa parte. Para esse olho ele não ficar muito arredondado, eu vim com lápis e vou deixar esse finalzinho aí desse canto externo um pouco mais reto, justamente para dar uma alongada nesse olhar, não deixar ele tão arredondado para ele ficar pequeno, tá? Então eu vou dando uma alongada para abrir cada vez mais esse olho e dar a impressão de que ele tá maior. E depois eu venho com aquela primeira sombra e vou só na bordinha do preto, vou só esfumando para tirar qualquer marcação que o preto deixou. Ah, e eu já selei isso com sombra, tá? É porque eu não falei, mas eu tava selando com sombra. E agora a máscara para cílios, de preferência uma máscara prova d'água, que é o tipo de máscara que eu só uso nos meus atendimentos. E agora cílios postiços, eu escolhi um modelo de cílios de mink que fosse médio, assim, não fosse também tão minúsculo que não desse pra ver, mas que não fosse tão grande que cobrisse tudo. Então esse é um modelo que eu amo, infelizmente eu não tenho mais a numeração dele, por isso que eu não deixo aqui embaixo. Depois disso, eu venho só cobrindo a cola, gente, não tem um delineado arrumado, um delineado, sabe? É só pra cobrir a cola mesmo. E agora eu vou passar a fazer o contorno da boca dela com um lápis de boca. Esse passo, ele não é necessário, assim, não é obrigatório, você já pode vir direto com o batom, mas eu gosto de fazer o contorno, enfim, porque eu gosto de fazer. E o batom que eu vou usar é esse batom da Fendi. Gente, ele tem um tom de nude mais apagado, sabe? O que eu acho que casou muito com essa maquiagem. Eu gosto também de um olho tudo, boca tudo, mas pra mim, indiscutivelmente, quando você foca só em uma área, pra mim fica mais bonito, fica mais arrumado, fica mais chique. Voltando, também acho bonito se eu aplicasse um batom vermelho, mas é questão de preferência mesmo. Eu gosto muito do nude e eu acho que casa muito com a maquiagem mais escura também. Fica muito bonito. Ah, eu tô aplicando com o aplicador, gente, porque eu nunca tinha usado esse batom, tá? E agora eu tô passando uma sombrinha só abaixo aí da sobrancelha pra dar um brilho. Infelizmente não deu pra perceber no vídeo, mas fica lindo. E agora a hora do iluminador. Como eu não coloquei brilho nessa sombra, eu vou usar um iluminador mais potente, que é esse da Inglot, que é o amorzinho da minha vida. Ele é o dourado,
Ai, gente, que ele fica, enfim, fica maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse iluminador. Ele é bem potente mesmo. E aí eu deixei, gente, essa parte pra vocês verem como é que funciona. Ela tava com o olho lacrimejando. A primeira coisa que ela fez foi apertar os olhos. E eu sempre digo à cliente pra ela não fechar os olhos, porque aí a lágrima ela vai se espalhando. Então pede pra cliente deixar os olhos abertos e você vai secando até a hora que parar. Nesse caso, eu sempre costumo diminuir um pouco a luz que eu tô usando, né? Porque a luz dá uma sensibilidade maior aos olhos. Mas é isso. É só secando com cotonete, não tem o que fazer. E a maquiagem de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta. Dá pra ver que o olho dela não diminuiu, né? Ficou bem bacana. E comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigada por vocês me acompanharem sempre por aqui. E é isso. Beijos. Tchau.